Então, senhores, vamos dar continuidade a mais um bloco, né? E agora nós vamos ver sobre os objetivos, né, do Ministério Público. Nós vamos ver que eles vão atuar aí, como já adiantei para vocês, às vezes como parte, né, e às vezes como custos legis, né, fiscal da ordem jurídica, e também tanto na via judicial quanto na via administrativa, né? Então acompanha comigo aqui no slide, vamos lá nos objetivos. O Ministério Público tem legitimidade em regra ativa, né? Contudo, em caráter eventual, assume a defesa de terceiros, como na interdição. Aqui mais uma vez, né, direito indisponível, né? Por sua vez, quando atua como fiscal da ordem jurídica, deve somente defender a prevalência da ordem jurídica e do bem comum. Nesse caso, não tem nenhum compromisso com a parte ativa nem passiva da relação processual. Em suma, no ambiente civil, a atividade do MP deve ser entendida quanto ao conteúdo estrutural sob duas óticas: da natureza de atuação, que pode ser extrajudicial ou judicial, em relação à legitimação, em que o Ministério Público se manifesta como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Então, aqui comigo na tela, percebam que, né, o Ministério Público vai ter essas condições aí de atuar. Como eu falei, na regra, ele vai atuar como fiscal da ordem jurídica. Mas quando se trata de direitos indisponíveis, direitos de incapazes, principalmente relacionados à pessoa, casamento, né, que envolva menores, a interdição, o Ministério Público ele poderá atuar tanto como parte, né, ou também como só fiscal da ordem jurídica. Quando ele atua como fiscal da ordem jurídica, ele não está, como eu falei, nem para o réu e nem para o autor. Ele está ali para garantir os direitos indisponíveis, né, de terceiros. Direitos que estão ali presentes e deverão ser tutelados para preservar aquela relação. Lembrando que nesses casos em que atua como fiscal da ordem jurídica, é importante e é necessário que tenha a sua intimação sob pena de nulidade, como falei lá atrás. E na questão de atuação, poderá ser tanto judicial como extrajudicial. No âmbito, por exemplo, no extrajudicial, nós temos aí termos de ajustamento de conduta, né, reuniões, notificações, principalmente na questão ambiental, né, pedir aí providências em situações aí de questões ambientais, por exemplo, né, de processo administrativo que estão rolando aí, de atuação dos fiscais. Então o Ministério Público ele tem essa função, né, importância aí como tutela da coletividade, como já adiantei para vocês. Vamos lá acompanhar. Atribuições extrajudiciais. A partir da Constituição de 88, o Ministério Público passou a se destacar não só como titular da ação penal, mas também como guardião da sociedade, em especial de direitos transindividuais, coletivos, difusos e individuais homogêneos. O artigo 129 da Constituição Federal enfatiza o papel essencial do Ministério Público na tomada de iniciativa para ações, medidas e benefícios, né, providências em benefício da sociedade. Acompanha aqui comigo que aqui o Ministério Público ele irá atuar, né, em defesa da coletividade, não mais, né, como lá no direito individual indisponível, mas ele vai atuar aqui em questões específicas em defesa do coletivo por meio de ações aí de direitos, né, transindividuais ou meta-individuais, que podemos chamar de direitos difusos, coletivos e direitos individuais homogêneos. A doutrina vai trazer uma diferença entre direitos coletivos e direitos difusos. É bem perto, né, esse conceito, que vai diferenciar é bem tênue. Os dois tratam de direitos aí transindividuais, que vão transpassar a questão de um direito individual, né? É o direito de uma coletividade. Mas a grande diferença é que ambos são direitos coletivos, né? Ambos são direitos indivisíveis, não tem como dividir. Mas no direito difuso, na questão do direito difuso, você não consegue determinar quem serão essas pessoas que terão esse direito. Vamos pegar, por exemplo, o banco ele cobra aí uma taxa, vamos dizer, abusiva de seus clientes, mas não tem como você identificar qual espécie de cliente que vai ter direito, né? Que foi cobrado essa taxa abusiva. Não há uma especificação, nós temos uma ligação em comum.
De fato tem uma ligação que precisa ser cliente, mas não sabemos na gama, na infinidade de clientes, quais são esses clientes, quais foram os clientes que foram cobrados. Então, nós temos um exemplo de direitos difusos, né? É um direito transindividual, né? É um direito indivisível, né? É um direito que mas não tem como você estabelecer quem são essas pessoas. Já no direito coletivo, que também vai ser transindividual, que também vai ser indivisível, mas aí eu posso determinar quem são essas pessoas. Normalmente a doutrina vai dizer que há uma relação jurídica de base. Por exemplo, os servidores do município de Santana que recebem por meio do Bradesco estão cobrando desses servidores uma taxa abusiva. Então perceba, é um direito coletivo, né, da classe dos servidores, é um direito indivisível, mas eu consigo identificar a categoria desses servidores. Então aqui eu tenho um direito coletivo, né? Agora, no caso do direito difuso, eu não consigo, vai ser coletivo, né, transindividual, vai ser indivisível, mas eu não consigo identificar quem são, né? Então o Ministério Público vai atuar tanto na questão do direito difuso, quando vai defender a sociedade, mas não consegue identificar quem são essas pessoas que terão esse direito, ou que tiveram esse direito aí, vamos dizer, atingido, e no direito coletivo também, que é algo coletivo, é algo indivisível, mas eu consigo identificar quem são essas pessoas. O Ministério Público também vai atuar em relação ao direito coletivo. E quando se trata de direitos individuais homogêneos, também é essa mesma regra, só que aqui que vai diferenciar é que eu consigo ter uma questão patrimonial. Eu posso entrar, né, uma questão indenizatória. Nos dois primeiros não tem indenização, né, em favor da pessoa, mas já no individual homogêneo eu posso buscar essa reparação. Primeiro tem essa declaração, esse reconhecimento desse meu direito, e no segundo ponto eu vou buscar essa reparação aí junto ao Poder Judiciário numa ação de execução. Então o Ministério Público ele vai atuar, né, na defesa de direitos da coletividade por meio desses três, né, sempre em proteção desses três aí, coletivos, difusos e individuais homogêneos. Quando se trata de coletivo e difuso, nós vamos ver inclusive a ação civil pública, né? O Ministério Público ele vai atuar, talvez seja o principal instrumento de atuação do Ministério Público, é a ação civil pública, né? Ele poderá ingressar com ações, vamos ver um pouquinho lá na frente, um pouquinho mais sobre esse tipo de ação, mas para defender o patrimônio público, a ordem econômica, financeira, questão ambiental, né? Questão pública de forma geral, por meio da ação civil pública, e ali sempre vai ser em relação a direitos difusos, direitos coletivos, né? E não individuais homogêneos. Mas vamos acompanhar. Funções institucionais do Ministério Público. As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes de carreiras, nós já falamos, né? Que deverão residir na comarca da respectiva lotação. Então, se ele atua em Santana, em regra, ele deve estabelecer a sua residência aqui em Santana, né? Salvo quando autorizado pelo chefe da sua instituição. Acontece que nós não temos hoje, né, na Bahia, por exemplo, o Ministério Público em todas, né, as comarcas, então fica difícil essa regra ser seguida. Mas o ingresso, também já falamos, é por meio de provas, né? De provas de títulos, além da questão da atividade jurídica que nós já falamos também, né? De pelo menos 3 anos, e todas as fases serão acompanhadas aí pela OAB, né? E vai exigir aí que seja bacharel em Direito, como nós também já falamos, né? Aos membros e servidores do MP é fundamental que tenha preocupação de que, além da atuação clássica e histórica no Poder Judiciário, representam a coletividade. Nós vimos lá atrás que é uma instituição permanente, né, contínua, em defesa do regime democrático de direito, então da coletividade. Então, para isso, deve interagir com a sociedade civil por meio de instrumentos democráticos de captação dos anseios do povo, como reuniões, audiências públicas. Ademais, devem fiscalizar a implementação de políticas públicas, saúde, educação, meio ambiente, assim como a probidade administrativa e o controle externo da atividade policial. Então, aqui nós vemos algumas competências, né, do Ministério Público, lembrando que é uma instituição permanente que visa garantir esse Estado democrático de direito, sendo assim, terá que atuar em defesa da coletividade, quando se trata de direito difuso, coletivo, né, individuais homogêneos.
por meio de ação civil pública, por meio de ação de improbidade administrativa, né, por meio de ações coletivas, sempre buscando resguardar a sociedade em seus direitos. Além disso, vai atuar como fiscalização, né, de fiscalização da coisa pública, do dinheiro, das verbas que são destinadas aí às entidades federativas, né, e também, por fim, a questão do controle da atividade policial, né, se tem algo que deve fiscalizar a atividade aí, seja a autoridade policial, do delegado, seus agentes aí, quem faz isso é o Ministério Público, até porque não é na nossa aula, mas como já adiantei para vocês também, na questão penal, é ele que é o detentor da ação penal pública, né? É ele que decide ao receber o inquérito, se pede providências, se arquiva por entender que não há provas, né? Ou então faz aí a denúncia, né? É o Ministério Público que vai iniciar a ação penal pública. Então, é ele que vai fiscalizar essa atividade policial. Vamos lá, vamos acompanhar. São instrumentos essenciais à atuação ministerial no âmbito extrajudicial. Ofícios, reuniões, audiências públicas, recomendação administrativa, RA, já falei para vocês, termos de ajustamento de conduta, TAC, né? Sempre perceba aí que é uma forma de evitar um processo, né? Sempre uma forma administrativa de atuação, até mesmo como recomendação, né? Para evitar que chegue ao Poder Judiciário. A atuação do MP pode ser classificada em demandista, quando busca o Poder Judiciário, e resolutiva, quando resolve internamente determinando o problema a partir de seus instrumentos e prerrogativas, sem a necessidade de provocação da prestação jurisdicional, como acabei de falar. Quando se trata de atribuições judiciais, e eu também já tinha adiantado para vocês, a principal delas é a ação civil pública. Inicialmente era quase que exclusivo do Ministério Público, né? Mas ao longo do tempo foi alargando esse rol da ação civil pública e passando também para as outras entidades, né? Inclusive para a própria OAB. Né? Ação civil pública. Na tutela dos direitos difusos e coletivos da sociedade, a ação civil é o principal expediente de atuação do parquê na condição de parte. A ação pública sujeita-se a inúmeras variações no seu conteúdo material, de acordo com a matéria tratada, responsabilidade por ato de improbidade administrativa, defesa do meio ambiente, defesa dos hipossuficientes, idosos, crianças e portadores de deficiência. Então perceba que, como já havia adiantado, a principal ação, o principal meio, né, que o Ministério Público tem de agir como parte em defesa da sociedade, sem dúvida alguma, é ação civil pública. Nós vamos ver em vários ramos, né? No previdenciário, na questão de resguardar direitos aí junto à previdência, na questão ambiental, da mesma forma, né? E sempre buscando aí proteger o patrimônio público, o bem-estar, né, das crianças, dos idosos, dos incapazes, até em questões também relacionadas ao direito do consumidor. O Ministério Público também vai atuar por meio da ACP, né, que é a Ação Civil Pública. E, sem dúvida alguma, é o principal instrumento, mas não é o único, né, meio que o Ministério Público poderá utilizar. Acompanha comigo na tela. Responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Há 3 espécies de ato de improbidade, né? Enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação dos princípios da administração pública. Entre eles existe decrescente ordem de relevância e subsidiariedade do dano ao patrimônio público, uma vez que todo enriquecimento ilícito implica dano ao erário, assim como todo dano ao erário implica violação dos princípios da administração pública. A conduta de improbidade administrativa é um ilícito civil em que pese, né, a gente costuma chamar de crime de improbidade administrativa, não é propriamente, né, um crime, não é aí resguardado, né, pela legislação penal, mas é um ilícito civil que pode até, no final, se tratar aí de uma conduta criminal, né? Mas de início é só um ilícito civil. De forma de, a partir da verificação de sua situação ou atitude improba, descrita e individualizada no âmbito objetivo, desvio de recursos públicos, nulidade de procedimento de licitação, e subjetivo, nexo de imputação a título de dolo ou culpa em relação aos agentes, a causa de pedido demanda objetividade, uma vez que deve permitir a correta compreensão da situação a ser julgada. Então, aqui comigo na tela, outro instrumento também utilizado aí pelo Ministério Público, né, é a ação de improbidade administrativa. Mais uma vez, não é uma ação exclusiva do Ministério Público, né? Algumas associações, até as próprias entidades poderão buscar essa reparação, né? Normalmente
se questiona aí, quando os crimes, né, vamos dizer, de improbidade, apesar, como já adiantei, que não é da seara criminal, mas sim civil, né, quando causa prejuízo ao erário, né, prejuízo à coisa pública, ao Estado, de forma geral. No caso de enriquecimento ilícito, né, quando a parte ela vai se locupletar daquilo que é público, vai se utilizar da questão pública para enriquecer, e aqui nós vamos já adiantando para vocês, não é nosso tema, é matéria de direito administrativo que vocês ainda irão, né, ter, mas nesse caso de enriquecimento ilícito, né, é punível somente a título de dolo, né? E também tem a questão aí dos princípios, quando se atua contra princípios da administração pública, também punível só a título de dolo, mas quando causa prejuízo ao erário, aí vai ser punível tanto a título de dolo quanto a título de culpa, né? Porque o Estado está tomando, vamos dizer, entre aspas, prejuízo, né? E lembrando que não precisa também do Estado ter prejuízo para que seja condenado, né? Essa análise de prejuízo para o Estado, ela não é necessária, né? Ela é necessária para que possa ser condenado, seja por enriquecimento ilícito, seja por prejuízo ao erário, seja em relação aos princípios, né? Por atentar contra os princípios da administração pública, né? Inclusive até quando concessão de benefícios e vantagens que são proibidas pela lei. Então o Estado vai atuar também, o Ministério Público vai atuar, por meio, né, da ação de improbidade administrativa. Mas isso é tema de direito administrativo, né? Só estamos passando aqui de maneira passando para que vocês tenham um pouco de conhecimento. Uma na tela. Em defesa do meio ambiente, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um bem do uso comum do povo essencial, a sadia qualidade de vida, impondo seu poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Está no artigo 225 da Constituição Federal. Então aqui comigo na tela, perceba que vocês que já são doutores aí em direito constitucional, né, vão lembrar que temos as dimensões ou gerações de direito, e o direito de terceira dimensão ou geração, o direito à fraternidade, né, onde se encontra aí o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, principalmente para resguardar o direito das futuras gerações. O Ministério Público também vai atuar nessa seara ambiental, como já havia falado para vocês lá atrás, na preservação e até mesmo na recomposição desses danos, né? Na questão aí de preservação de reservas, né? Que a legislação ambiental irá exigir, das matas, dos rios, e com base nesse direito aí à fraternidade, como geração, né, terceira geração de direito. Vamos lá, vamos acompanhar. Então aqui na defesa do consumidor, sendo o direito do consumidor fundamental e regido pelo princípio da ordem econômica, deve ser tutelado pelo Ministério Público, né? São princípios do direito do consumidor a ideia de hipossuficiência do consumidor ou da sua vulnerabilidade e a racionalização dos processos e a melhoria do serviço público. Os direitos básicos do consumidor são a informação clara e adequada, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, o acesso à justiça, prevenção e reparação de danos patrimoniais, morais, individuais, né, e os interesses coletivos e difusos, né? Então perceba aqui comigo na tela que nesse âmbito do consumidor, o Ministério Público vai atuar também aí, sempre em defesa de direitos difusos e direitos coletivos, né? Até mesmo nos individuais homogêneos. Temos que, no direito do consumidor, temos uma parte que sempre será hipossuficiente, que é sempre o consumidor. É a parte mais fraca da relação, né? Nessa relação em que a empresa está aqui e o consumidor vai estar aqui. Inclusive, a gente pode até pedir, a gente pede nas ações, né, a inversão do ônus da prova. Ao invés de, como regra geral, quem alega prova, nas ações de consumidor, eu vou dizer, mas quem vai ter que provar que aquilo não aconteceu será a empresa, porque a situação dela é favorável. O consumidor ele é hipossuficiente, ele não tem condições, ele não tem documentos ali para dizer no momento da compra, né, se aquele produto estava com defeito ou não, se aquele serviço foi prestado da forma
na forma correta ou não, se ele sofreu um dano, um prejuízo, né, decorrente patrimonial ou até moral naquele serviço que foi prestado também. Então, normalmente nas ações de direito do consumidor, a parte menos favorecida, né, o consumidor ele é a parte mais fraca dessa relação. Então, o Ministério Público também vai atuar, né, nesse caso específico, mas lembrando que sempre, né, em ações coletivas e que vai tratar de direitos coletivos e direitos difusos, né? Vamos lá, vamos acompanhar. Ministério Público como parte, também já falamos, pode agir nos seguintes casos: ação de nulidade de casamento, e aqui é relacionado, né, direito de pessoa, na ação de dissolução de sociedade civil, na ação direta de inconstitucionalidade, aqui por meio do Procurador-Geral da República, né? No pedido de interdição, também direito indisponível, né? Na ação civil pública, como nós vimos, na defesa de direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos, e atuar como parte, o Ministério Público utiliza da ação civil pública. Então, como já adiantei para vocês, né, o principal instrumento do Ministério Público é a ação civil pública. Sendo, nesse caso, obrigado a atuar, segundo os artigos 127 e 129, se vai tratar das funções essenciais, né? São assegurados ao Ministério Público, quando age como parte, os privilégios de não se sujeitar ao pagamento antecipado de custas. Esse privilégio também se aplica ao Ministério Público quando exerce a função de custos legis. Aqui no artigo, comigo na tela, no artigo 180, há uma questão que não vai se aplicar somente ao Ministério Público, mas praticamente, em maioria, né, aos órgãos de funções essenciais, com exceção da advocacia privada, que é a questão dos prazos, né? Há um prazo diferenciado para o Ministério Público, um prazo diferenciado para a Defensoria Pública, um prazo diferenciado também para advogados aí de órgãos, né? Vamos assim dizer, para procuradorias. Por quê? Pelo acúmulo de serviços que se tem. Antigamente, no Código passado, o que acontecia? Esse prazo era dobro para recorrer e quádruplo para contestar. Então era o dobro, né, para recorrer, e na contestação esse prazo ele era multiplicado, era em quádruplo, em 4 vezes. Só que com o Código novo a regra é o quê? É sempre dobro para recorrer. A regra é que o Ministério Público, a Defensoria Pública e as Procuradorias Públicas, elas terão esse prazo em regra de dobro, seja para contestar ou seja para recorrer. Por exemplo, contestação, que é 15 dias, serão 30 dias, né? E a intimação deverá ser pessoal, mas nós temos exceção. Quando a lei fixar o prazo específico para essa entidade, aí o prazo vai ser aquele contido na lei. Por exemplo, se a lei fala, vamos aqui, estou falando de maneira, dando como exemplo, se a lei falar, o Ministério, está escrito, o Ministério Público terá o prazo de 20 dias para apresentar a defesa, para apresentar esclarecimento. Se a própria lei fez essa menção ao prazo de 20 dias, esse prazo será de 20, ele não será em dobro, porque a lei entendeu, e ela, como ela direcionou, né, ela de forma explícita, ela direcionou aquele prazo ali, então subentende que aquele prazo é o tempo necessário. Então, quando aquele prazo é para todos, o prazo é geral, em regra, tanto o Ministério Público, quanto a Defensoria, quanto a Procuradoria Pública, eles terão um prazo em dobro. Agora, se o prazo é específico, se a lei deixou de forma clara que o Ministério Público tem um prazo de 10 dias, se a lei já deu aqueles 10 dias para o Ministério Público, vai ser dentro de 10 dias, esse prazo não será em dobro, porque a lei assim quis, a lei assim determinou. Então vamos lá, vamos ver na tela, ó. O artigo 180, o Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos que terá início a partir de sua intimação pessoal, nos termos do 183, parágrafo 1º, e fim do prazo para a manifestação, o Ministério Público, sem oferecimento de parecer, o juiz requisitará os autos e dará andamento ao processo. Parágrafo 2º. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, o prazo próprio para o Ministério Público. Então, aqui comigo na tela, perceba que
em regra, eles terão prazo em dobro, seja para contestar, seja para recorrer. Mas quando a lei fixa, né, de forma expressa, que o prazo em dias, né, o prazo do Ministério Público, o prazo do Ministério Público é de 10 dias, é de 15 dias, se a lei fixou esse prazo direcionado ao MP, não há que se falar aí em prazo em dobro, né? O MP vai ter que cumprir o prazo de acordo com como está expressamente determinado lá na própria lei, tá certo? E também no processo não vai ficar parado por falta de manifestação do Ministério Público. Mandou, o juiz intimou o Ministério Público, está correndo o prazo para eles, cumprindo ou não, volta para o juiz e o processo continua. O juiz pode aí buscar representar esse Ministério Público, né, nos órgãos, né, superiores, mas o processo não vai parar por conta disso não, né? Então perceba que nós para a gente passar essa questão de prazo, né? Então perceba que o prazo em regra ele é em dobro, né? Antigamente ele era dobro para recorrer e quádruplo para contestar, mas hoje é em dobro. Mas quando a legislação trazer um prazo específico e direcionado ao Ministério Público, aí ele terá aquele prazo que consta na lei. Ah, não estou entendendo, Henrique. Veja bem, para contestar a regra é 15 dias e é 15 dias para todo mundo, para todos. A lei não diz que é 15 dias para o advogado, que é 20 dias para o MP, 20 dias para o defensor. A lei não diz isso. Então, se a lei traz um prazo genérico para todos, nesse caso, o Ministério Público ele vai ter prazo em dobro. Mas se a lei traz especificamente direcionado o prazo para o Ministério Público, aquele prazo vai ter que ser cumprido e não prazo em dobro. Então, vamos acompanhar, vamos na tela. Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. O MP, como fiscal da ordem jurídica, age nas causas, já adiantamos, em que há interesse de incapaz, nas causas que se referem ao estado da pessoa, pátrio poder, tutela, curatela, interdição, casamento, declaração de ausência, disposições de última vontade, nas ações de litígios coletivos pela posse da terra rural e nas demandas em que há interesse público. Se há interesse público em litígio, a intervenção da ordem jurídica é de conveniência, né? Lógico, intuitiva. Lá no início eu falei sobre o princípio da supremacia do interesse público e falei sobre a indisponibilidade do interesse público. Então, se há interesse público em jogo, o Ministério Público ele vai atuar como fiscal da ordem jurídica, né? No entanto, há casos de direitos privados em que o processo versa sobre bens colocados sob a tutela especial do Estado. Nesses casos, o litígio passa a atingir igualmente interesse público, legitimando a atuação do MP como sujeito especial do processo, né? Sujeito especial do processo. Então, gente, perceba que sempre que tiver um interesse público em jogo, em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público, em razão do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, o Ministério Público ele vai atuar, seja como fiscal da ordem jurídica, e aqui ele não é parte, seja como parte por meio da ação civil pública, por meio da ação de improbidade ou ações coletivas, ou até também na questão ambiental. Então, sempre que tiver interesse público em jogo, né, questões públicas, o Ministério Público ele vai atuar como fiscal da ordem jurídica ou ele vai atuar como parte. E quando parte, ele vai se utilizar daquelas ações judiciais que nós vimos lá atrás. E também ele irá atuar, como nós vimos, em defesas de incapazes, né? Quando tratar de direitos indisponíveis. Crianças, quando tratar de incapazes, pessoas que não têm, né, são interditadas, questão de última vontade, testamento, herança, inventário, o Ministério Público também irá atuar nessas questões. Então aqui nós vamos finalizando mais um bloco, né, tratando sobre o Ministério Público. Nos próximos blocos, acredito que levamos mais um só, e aí falaremos sobre a advocacia pública e finalizaremos com a defensoria pública. Então, conto com vocês, até o próximo bloco.